Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 em diante. Eu vou falar sobre o poder que vem da fraqueza. E Paulo começa assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações da parte do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexplicáveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Neste homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante, você está lendo isso comigo, não? E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei, não me gloriarei nas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo more em mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido, é que de fato estou forte. Tornei-me insensato porque vos obrigastes a isso. De fato, eu deveria ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Aí depois apanha de judeu, não sabe por quê, né? Senhor, fale conosco nessa manhã. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti, Pai. Que diminua o homem e cresça o teu Espírito. Que a carne não se manifeste, mas que seja a voz do Senhor. Fale aos nossos corações, introduzindo-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos olhar um pouco a vida de Paulo e entender algo de extremamente profundo aqui nessa manhã. O apóstolo Paulo tinha um problema muito sério. Nós não sabemos ao certo qual era esse problema, que ele chama de mensageiro de Satanás, que o perseguia aonde ele ia. Não sabemos que tipo de situação era, mas ele chama de mensageiro. Todos os lugares que Paulo chegava, lá estava esse mensageiro de Satanás,
que ele também chama de espinho na carne. De acordo com a abordagem aqui, Paulo ora ao Senhor por 3 vezes acerca disso. E Deus responde a ele com muito carinho e dedicação: Paulo, vou acabar com esse mensageiro, vou acabar com os seus inimigos, vou acabar com a perseguição, vou acabar com o seu sofrimento, vou acabar com a sua dor. Foi isso? Na realidade, a única palavra que ele ouve da parte de Deus quanto a esse mensageiro de Satanás foi: a minha graça te basta. E esse termo, a minha graça te basta, quer dizer literalmente, é tudo que você precisa. Isso significa a minha graça te basta. Ela é tudo que você necessita. Para nós compreendermos um pouco sobre o contexto aqui mencionado, temos que entender a realidade de Paulo nessa situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, está defendendo o seu apostolado. Como nós lemos no versículo 11, ele diz: vocês deveriam me recomendar. Nós sabemos que os apóstolos mais velhos não recomendavam Paulo. É como se hoje você pregasse por aí e alguém não lhe desse uma carta de recomendação, ou alguém ligasse para o Luciano e falasse: olha, vou trazer lá o pastor Hernani. Olha, eu não recomendo. Diz a Bíblia que ele não era recomendado pelo que ele chamou de superapóstolos. E realmente essa situação feria o coração de Paulo. Então, no capítulo 12, ele vem defender o que ele chama de apostolado. No versículo 12, ele vai falar dos sinais desse apostolado, que o ministério dele foi cheio de prodígios, sinais, maravilhas da parte de Deus, mostrando que ele também era um apóstolo e não era inferior aos demais. Eu aprendo 2 coisas com Paulo, gente. Primeiro, ele nos ensina a você não querer ser mais do que você é, como nós aprendemos ontem com o nosso estimado pastor Luciano. E ele também nos ensina a você não ser menos do que você é. Satanás, ele quer fazer as 2 coisas com a gente. Primeiro, se você desejar de si mais do que você é, você pisa na obra da graça. Se você pensar de si menos do que você é, você pisa na obra da graça. Porque se você pensa de si mais do que você é, foi Cristo que te deu. E se você pensa de si menos do que você é, lembre-se, Cristo te deu. Paulo está declaradamente dizendo que tudo o que somos é para a glória de Deus, mas com muita humildade ele defende aqui o seu ministério diante dos apóstolos da época. Esse é o contexto. E diante disso, ele traz para nós um grande imbróglio que até hoje persiste, a questão do mensageiro do diabo, que ele chama de mensageiro de Satanás ou espinho na carne. E o que é interessante aqui é que Paulo diz que aonde ele ia, lá estava esse mensageiro. Não sabemos que tipo de mensageiro é, mas era um mensageiro do diabo. Em todos os lugares que ele ia, lá estava esse mensageiro de Satanás. E aquilo angustiava de tal maneira que ele orava a Deus em termos angustiosos, pedindo que o Senhor o livrasse desse mensageiro, e o Senhor responde a ele com uma frase poderosa: a minha graça te basta. E o porquê que a minha graça te basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero pegar esse ponto aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Eu já ouvi muitas pessoas darem licença para o pecado com esse texto.
Ainda mesmo essa semana eu ouvi um pregador dizendo, literalmente, que Deus estava olhando para Paulo e dizendo para ele não se importar com seus pecados, porque era justamente por causa daquele tipo de situação que o poder de Deus iria aperfeiçoar. Nesse ponto, esses pregadores estão dizendo que Deus não lida com o pecado das pessoas por causa da graça. E você já ouviu isso? Que Deus não está preocupado com o seu pecado. Que Deus não olha para o seu pecado. E isso tem dado uma licença para as pessoas continuarem nas suas vidas licenciosas de pecado. Nesse ponto, eles estão dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa no estilo de vida pecaminoso que eles têm. E é um grande número de pregadores que usam esse argumento como licença para pecar. Fica evidente a nós que não. E eu quero lhe explicar aqui. Agora, uma coisa também que fica evidente aqui nesse texto é que o poder do Espírito Santo, de fato, atua mediante a fraqueza. E mais na frente, Paulo diz, para que em mim more e habite o poder de Cristo. Morar, habitar na minha fraqueza. Em Romanos capítulo 8, no versículo 26, vemos mais uma vez a atuação do Espírito Santo nessa fraqueza. E ele diz assim, porque o mesmo Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza. Agora, o que é claramente esse poder que reside em nossa fraqueza? Que tipo de poder é esse que se aperfeiçoa mediante a nossa fraqueza? Que declaradamente o apóstolo Paulo diz que quanto mais fraco você for, mais o poder de Deus vai fluir. Primeiro, sobre o poder, essa palavra aqui é dunamis. E a palavra dunamis significa poder, capacitação, de onde vem a nossa palavra dinamite. De fato, esse poder aqui é o mesmo poder registrado em Atos 1, versículo 8. Recebereis poder. Esse poder que flui e que se aperfeiçoa da nossa fraqueza é de fato o poder do Espírito Santo. Agora, o que seria a fraqueza? De onde flui o poder? Ou seja, poderíamos dizer que a fraqueza é o ninho do poder? Em que Paulo chega ao ponto de dizer no versículo 9, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim more, repouse o poder de Cristo. A palavra fraqueza registrada aqui é a mesma palavra fraqueza registrada em Romanos 8, versículo 26, e nada tem a ver com pecado, senão a palavra seria hamartia. Em nenhum dos contextos, Paulo menciona que essa fraqueza é pecado, e nem também uma falha moral. O Senhor não está dizendo para Paulo descansar na sua falha moral, não se preocupar com o seu tipo de falha moral, não se preocupar com o tipo de pecado que ele não conseguia vencer. Não é nada disso. A palavra fraqueza registrada nesse texto é a mesma palavra fraqueza de Romanos 8 e 26, onde diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. A palavra grega é astanese, ou astenesia. E essa palavra significa três coisas, e a terceira delas é a que eu mais gosto. Primeira, falta de força física. Se você quiser escrever a palavra aí, pela minha educação, eu vi que algumas pessoas quiseram anotar, é ASTNESE.
Ela tem duas vertentes, mas anote essa. São três definições para fraqueza, tanto de Romanos 8:26, quanto desse texto de Paulo, onde ele menciona que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeira, falta de força física. Segunda palavra, debilidades naturais do corpo. Isso aqui está falando de deficiência física. Obviamente, pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas com problemas físicos, debilidades naturais do corpo. Pode ser isso que Paulo estava falando. Também pode ser o primeiro ponto, mas eu acho mais provável o terceiro ponto, que também vem da mesma palavra. E olha como é tremendo. Falta de capacidade requerida para algo. Quando Paulo diz que o Senhor disse a ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando ele escreveu Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, ele está mencionando uma dessas três coisas. Falta de força física ou debilidades naturais do corpo, ou falta de capacidade requerida para algo. E nesse algo eu posso colocar para o cargo, para o posto. Agora veja bem por que Paulo diz isso. Paulo estava sendo questionado na sua capacidade de realizar a obra de Deus. Paulo era inteligente? Era. Paulo era capaz? Era. Mas ele mesmo diz que ele tinha toda a sabedoria do mundo. Em alguns textos você vê Paulo dizendo, não vim até vós com sabedoria humana. Porque esse era o questionamento. Sim, Paulo, você é bom, você é capaz, você fala vários idiomas, mas você não é capaz para o posto. Essa era a palavra que Paulo ouvia. E você vê que essa resistência dos apóstolos ao ministério de Paulo está registrada em quase todo o livro de Atos. A ponto de Deus ter que vir e insistir que levantasse Paulo. Realmente havia alguns irmãos que achavam que Paulo não tinha capacidade para a posição que ele achava que ele deveria ocupar. Mas não é capacidade intelectual, meu irmão. O que nós entendemos aqui, olha no verso 11, tenho me tornado insensato, e isso me constrange. Por que ele diz isso? Porque ele estava contando visões e revelações, e ele estava com medo do povo pensar que ele estava se gloriando. E ele disse assim, ó, eu devia ser recomendado por vós. Portanto, nada fui inferior aos outros apóstolos, ainda que nada sou. Aí ele diz, pois as minhas credenciais do apostolado me foram apresentados no meio de vós. Ele está dizendo, vocês viram como eu sou homem de Deus. E ele diz, por sinais, prodígios e maravilhas. Aqui está a sua defesa. Fica evidente para todos nós que a falta de capacidade de Paulo não era intelectual e nem era porque ele achava. Haviam pessoas de dentro da igreja, bons crentes, bons irmãos, que colocaram na cabeça de Paulo que ele não era digno ou capaz de desempenhar a sua função de apóstolo. E um dos motivos era o passado sombrio dele. Pense comigo, você congrega na mesma igreja do cara que perseguiu, e por causa da perseguição dele, seu filho morreu. Imagine você ter que dar de frente com um cara,
Obviamente, a Bíblia diz em Gálatas que ele diz em Gálatas que ele era bem intencionado, mas ainda assim. E Paulo não tem só o sangue de Estevão na sua mão, ele era intransigente, ele era cruel. Muitas pessoas morreram por causa de seus soldados ali, exércitos, quando ele começou a perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia chama ele de uma fera feroz contra a igreja. Obviamente, Paulo conhecia e muitos irmãos, e ele a muitos irmãos, que foram contemporâneos da sua perseguição. E é nesse ponto que Paulo se sente, por causa disso, incapaz. E talvez, aonde ele chegava, o que ele ouvia da parte de muitos irmãos: quem você pensa que você é? Qual a moral que você tem de falar de graça? Qual a moral que você tem de falar de amor? Realmente Paulo se sentia incapaz. Mas o que ele ouve da parte de Deus é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua falta de capacidade. Sabe, irmãos, olhe bem para mim. Quantos de nós achamos que não temos a capacidade devida para desempenhar tal posto? Quantos de nós achamos que nunca poderemos ser usados? Jamais eu vou ter, não é da minha praia. Como eu ouço isso várias vezes da boca da minha esposa, não é a minha praia. Quantos de nós achamos que por eu ter uma deficiência, por eu ter um passado triste, uma história triste, um pecado terrível no passado, por eu ter um problema de dicção, jamais eu vou poder ser usado por Deus? Sabe, deixa eu te contar um negócio aqui. Na minha casa nós somos 5, hoje todos são pastores, mas todos gagos. Se você conversar com meu pai, você morre de rir. Eu, graças a Deus, fui curado, mas eu tenho um meu irmão, que é pastor comigo lá na região, ele agora é pastor em Campo Largo, que ele é muito gago. E eu era mais do que ele. E é interessante que o meu irmão, toda vez que ele vai pregar, ele trava, ele arrumou um meio de destravar. Então ele está pregando, aí ele trava, aí ele fala, olha só, irmãos, ele destrava, na hora. Gente, ele é muito interessante. E a igreja já nem ri mais, porque acostumou. E ele está pregando, ele faz assim, olha só, pá, eu não sabia destravar. E o que é mais interessante, que ele casou com uma menina que é gaga. Meu irmão, se você vê os dois brigando. Agora deixa eu te falar um negócio. Nunca tente completar a frase de um gago. Porque o maior problema do gago é quem está ouvindo ele, não é ele. E aí o gago está falando, você quer completar. Não é isso, não é isso. Só piora. Jogar água também não funciona. Assustar a gago não está soluçando. É muito interessante. Eu era o mais gago de todos, só que eu era o gago intro. O meu irmão é o gago falador. É igual aquele mudinho que mas não fala, sabe como é que é, né? E o meu irmão é o gago que gosta de conversar. Eu era o gago que sabia que eu era gago e ficava calado. O meu pai também é o gago que quer ficar falando. Eu lembro que com 12 anos de idade, 12 para 13 talvez, eu fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei 7 dias tomado. Morava na igreja. Aos 14 anos, uma irmã chegou lá e pediu pastor
para alguém ir na casa dela fazer uma oração. A irmã com um coquezinho assim no cabelo. O pastor olhou assim para ela de cima e embaixo, mirou e falou: vou mandar o pior obreiro que eu tenho. Era eu. Olha você ver, irmão. Entrei num busão lá, cadê o Deigma? Lá da Paraúna, fui parar em Palmeiras de Goiás. Cheguei em Palmeiras de Goiás, a irmã fazendeira não sabia ver me receber. Irmão, e eu gago. E falava pouco. Sim, irmã, pode, Senhor. Irmão, vai ter aqui 18 horas oração, tem ali um quartinho, só descanso e etc. Entrei no quartinho, esperar até as 18 horas. Quando deu 10 para as 18, eu saí do quartinho. Quando eu olho lá na garagem dela, tinha mais de 100 pessoas, eu voltei desesperado. Irmão, e gago nervoso é a mesma coisa de gago morto. Irmão, eu fui orar. Falei, o senhor vai ler meu pensamento agora. Mas nem para orar prestava, eu entrei em pânico. E a irmã começou a bater na porta. Irmão, eu falei, calma aí. E a irmã em pânico, eu mais em pânico, eu desesperado. Falei, Deus. Aí eu falei, tem uma ideia. Tem 3 ocasiões que o gago não gagueja. Cantando é a primeira. E as outras 2, vai lá, seus espertos. Você falou antes de mim, ué. Chorando. Vai lá. 3 ocasiões. A segunda, orando. A terceira, quando ele decora. Falei, já sei. Vou começar o culto. Boa noite, irmão. Pai do Senhor. Segundo, vou cantar um hino. E terceiro, vou orar para o povo. Não estou nem aí, vou orar meia hora. Quem é que fala mal de um pastor que ora? Não gostei desse pastor, ele ora demais. Pronto. A irmã falou, quero uma oração, rapaz. Comecei o culto. Irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Vamos cantar um hino. Nós abrimos. Sabia que tinha uns espião aqui. Eu sempre pego vocês. Em teu nome. Mas não é pouco, não. Sempre tem uns, né, gente? Olha aí, ó, viu? Falando, isso é do sapatinho de fogo. Aí, depois de cantar o hino, eu comecei a orar. Irmão, com 15 minutos, glória a Deus, já era goi. O aleluia já não era aleluia, mas alelô. O povo ali, eu orando. Tinha uma mulher na minha frente. E a mulher começou a ter ânsia. E ela foi fazendo ânsia, eu orando. E ela ânsia. Daqui um pouco ela vomitou no meu pé. Irmão, quando eu olhei, era uma bola de carne. Ela era cancerosa. Ela tinha acabado de ser curada. E a hora que caiu aquela bola, eu falei, meu Jesus, nunca mais gaguejei. Fui curado da gagueira. Quanto mais você estiver doente, mais há possibilidades do poder de Deus fluir na sua vida. Quanto mais deficiência tiver no seu corpo, mais há possibilidade do poder de Deus fluir na sua vida. Quanto mais você se sentir incapaz, mais o poder de Deus vai fluir na sua vida. Há pessoas que estão aqui que não sabem ainda o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Ei, meu irmão, pare de tentar ser forte. Veja bem, quanto mais você reconhecer sua fraqueza, que não é pecado, mais o poder de Deus vai aumentar na sua vida.
E sabe por quê? Porque é nessa fraqueza que o Espírito Santo nos ajuda. Você tem uma fraqueza? Deus pode usar a sua fraqueza. Você se sente incapaz? Eu não sei falar. Ele vem e me incapacita a falar. Toda a história da Bíblia são feitos de pessoas improváveis. Os profetas, a maioria deles, nasceram de mulheres estéreis. Os homens usados eram homens incapazes. Os apóstolos eram homens incapazes. A Bíblia é feita de pessoas improváveis. Aqui, nessa manhã, o Senhor vai fluir o poder dEle em pessoas improváveis, em pessoas que Ele vai levantar, em pessoas que Ele vai fazer fluir nessa nação de uma maneira sobrenatural. Sabe, eu quero usar aqui o meu pastor como um exemplo, um testemunho que eu sei dele e que ele não sabe que eu sei. Eu prego muito para os amigos dele, por recomendação dele. Eu fui pregar para um amigo dele de início de ministério em Vinhedo. E o amigo dele me disse assim: pastor Luizinho, rapaz, vê como Deus está levantando o Luciano, é uma coisa sobrenatural. Porque o Luciano na época ficava só trancado, lendo os livros de Kenneth Hagin, Valnice Milhomes, tantos outros autores, orando e jejuando. E ele chegava e ficava naquele negócio de orar em língua, e todo mundo ficava zombando da cara dele. Esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei: como é que é? É isso mesmo. Eu falei: alguém pensou que o Luciano não ia chegar a lugar nenhum? Ele disse: sim. Quando Deus te esconde, entenda uma coisa: Satanás, para te abater, ele tem que te exaltar. Satanás te exalta para te abater. O Senhor te abate para te exaltar. Deus é um Deus de improváveis. Deus é um Deus que flui em situações, em momentos, em coisas que você nem imagina. Talvez eu esteja aqui nessa manhã pregando para o pastor da maior igreja do mundo daqui a alguns anos e não sei, para o maior evangelista do mundo daqui a alguns anos e não sei. Talvez nessa geração há novas Catherine Kuhlman, novos Billy Grahams. Talvez aqui nessa manhã tem novos T.L. Osborne, eu não sei. Deus está fazendo coisas que você tem que ficar atento. Ele está movimentando situações que você tem que ficar atento, porque Ele está escolhendo coisas loucas para confundir os sábios do mundo, e o poder dEle vai fluir através da sua incapacidade. Eu não tenho força física, Ele vem e me cura. Eu não tenho capacidade, Ele vem e me capacita. A Bíblia é um livro assim. E toda vez que eu vou analisar o poder de Deus, toda vez que eu vou analisar como Deus faz alguém despontar, aparecer, eu analiso isso. A segunda coisa, veja comigo Romanos 5, versículo 20, nesse mesmo contexto, porque existem pessoas que se sentem incapazes, e Deus diz que você é. E Paulo nos ensina isso, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A diferença de graça e lei está aí, irmão. Lei
funciona de maneira distinta da graça. Na lei, você tem que fazer primeiro e Deus depois. É meritocracia. Tudo que você tem que fazer primeiro e Deus depois é lei. Tudo que Deus faz primeiro e lhe capacita a fazer depois é graça. Essa é a mentalidade da nova aliança. É isso que nós precisamos entender. Esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, é um outro texto muito importante, que também precisa ser, estamos em terreno arenoso aqui, mas veja o texto. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja, agora vamos falar de pecado. De um outro lado você vê pessoas incapazes, ou que se sentem incapazes, mas não é por um pecado, mas por uma fraqueza, e eles não frutificam. E você vê essa história na vida de Elias. Quando ele se esconde na caverna, ele se sente fraco, incapaz. E a Bíblia diz que por várias vezes o Senhor vem animá-lo. A primeira parte da mensagem dessa manhã é: o poder de Deus precisa da sua fraqueza, que não é pecado. Você tem alguma fraqueza? Irmãos, todos nós temos pé de barro. O pastor Luciano ontem falou da estátua. Uma estátua inviolável, invulnerável. Mas a pedra foi jogada na estátua e atingiu aonde? O pé de barro. Todo mundo tem um pé de barro. O meu é sempre querer matar alguém. Eu disse querer, irmão. Algumas vezes eu liguei para o pastor Luciano, eu vou pegar esse cara, calma, vamos orar aqui, vamos orar. Não, é agora não, agora, não, vamos orar aqui. Ó, fazer o quê, irmão? Esse é o meu pecado, qual que é o seu? Quero ouvir agora. E uma coisa interessante, nesse primeiro ponto, é que Deus gosta desse tipo de coisa. Irmão, não mexa com a ferida das pessoas. Não zombe da dor das pessoas. Não zombe do passado das pessoas. Não zombe da história das pessoas. Não zombe da deficiência ou da fraqueza das fraquezas da pessoa. Às vezes você olha e fala, como que esse cara está ali, gente? Ontem o pastor Luciano, com muita autoridade, disse que Deus, apenas Deus, faz isso. O segundo ponto da mensagem de extrema importância agora é um outro tipo de irmãos que se sentem incapazes porque caíram. Agora é pecado. Agora eu vou falar sério com você. Nas duas situações, o poder de Deus abunda. Primeiro, você tem um grupo de irmãos que se sentem incapazes por deficiências físicas, debilidades naturais do corpo, doença, ou por não ser capaz por cargo. E segundo ponto, nós temos os irmãos que agora não se sentem capazes porque caíram, porque pecaram. E aqui em Romanos 5:20, nós temos um texto sobre isso. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Bom, deixe-me te falar sobre isso. Muitos interpretam também esse texto de uma maneira licenciosa. E agora está uma moda, falamos ainda ontem isso, é o pastor Jamal, que literalmente está uma moda
não confronte o estilo de vida das pessoas. Não prega arrependimento, não prega confronto, não prega santidade. Uma vez um pastor chegou em mim e disse: não gostei do seu pastor. Falei: ah, não? Falei: cara, para mim ele é o apóstolo Paulo desse tempo. O cara só bate, só sabe pregar santidade. Eu tenho medo de quem prega santidade. Falei: tem que ter mesmo. Sabe, as pessoas hoje, elas querem viver um estilo de vida e não querem ser confrontados. Elas querem viver e se darem bem sem Deus. Elas passam a vida vivendo uma vida de mentira e não querem ser confrontados com a verdade. Como diz John Piper, Deus ofende a mente para alcançar o coração. Deus mata para fazer viver. Mas o meu ponto aqui é um pouco diferente. Há muitos irmãos, em particular num evento como esse, que desistiram pelo seu ponto de entendimento da sua incapacidade pelo que fizeram. Vamos ver aqui a história de Davi. O pecado de Davi, meus irmãos, foi vergonhoso. Foi absurdo. Por causa do pecado de Davi, você tem assassinato, incesto. Uma nação inteira foi devastada. Muitas pessoas morreram em uma guerra civil por causa de um pecado absurdo. Talvez Davi não serviria para ser líder de célula nessa igreja. Para ser o guardador de carro. Você iria na igreja do pastor Davi e da missionária Betseba? Onde é que você congrega? Ali, pastor Davi. Qual pastor Davi? Aquele. Qual o nome da esposa dele? Ah, aquela lá, aquela. Mas a história de Davi, ela não remonta a licenciosidade de pecado. A história de Davi remonta a recomeço. Não foi colocado na Bíblia para você entender que você pode fazer o que Davi faz e Deus vai te perdoar. Foi colocado na Bíblia para você entender que o que Davi fez pode ser perdoado se houver arrependimento. E mais do que isso, que o que Davi fez remonta a história do seu pecado, do seu arrependimento e do seu recomeço. É por isso que a história está na Bíblia. Agora eu te pergunto, é verdade, como alguns estão pregando aí, que quanto mais pecado você tiver, mais graça você tem? Porque é isso que eu ouço. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu ouvi essa semana, eu falei assim: irmão, então vamos pecar muito. Para a graça superabundou. A parte de Romanos 6,1 ele não leu. Então vamos viver pecando para que a graça superabunde. De modo nenhum, vós que morrestes para o pecado, como vai viver para ele de novo? É verdade, então, que você pode fazer o que você quiser, que Deus não está nem aí para o seu pecado, porque a graça está superabundando em nossos dias? O que significa esse texto? Especificamente para as pessoas que caíram, que não estão conseguindo recomeçar, voltar a ser pastor, voltar a pregar, voltar a orar pelos enfermos, voltar a ministrar, não se sente mais digno de pastorear uma igreja, de subir num púlpito para pregar. Em contrapartida, você tem aqueles que não se arrependem e você tem aqueles que Deus quer dar uma nova chance, mas não conseguem vencer a acusação do diabo. É isso que é a graça superabundou. Veja bem, Davi tinha 19 filhos, com várias de suas concubinas. Quando ele foi escolher um sucessor, quem que Deus mandou ele escolher? Salomão. Salomão era filho de Betseba. Quando nós vamos na genealogia de Jesus, quem é que está lá?
Salomão e Betseba. E mais do que isso, o pecado de Davi foi uma vergonha. Destruiu tudo que era lindo, porque é isso que o pecado faz. Destruiu tudo que era maravilhoso no reino de Davi. Destruiu a sua família, sua reputação. Mas sabe como que a graça superabundou na vida de Davi? Se você pegar em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, lá não está as mulheres famosas da Bíblia. Lá não está Rebeca, Sara, lá não está as mulheres poderosas da Bíblia. Quando você pega a genealogia de Jesus, você tem Tamar, que deitou com seu sogro, mulheres como Raabe, que foi prostituta. Você tem Betseba. É isso que o Senhor está dizendo. Davi, o seu pecado foi vergonhoso. Davi, o seu pecado destruiu tudo que foi lindo. Mas eu vou te dizer, a graça vai superabundar lá na frente. Eu vou envergonhar o diabo com o seu pecado. Escute bem, preste atenção. Lá no jardim do Éden, Satanás abundou o pecado. E lá vem Deus. Sim, o pecado foi mortal, o pecado foi terrível, foi grandioso, foi absurdo, o pecado é terrível. Mas Satanás, eu te deixo uma promessa, dessa mulher vai sair que vai superabundar a graça, que vai pisar na sua cabeça, desse pecado, dessa fraqueza, dessa queda, lá na cruz, a graça superabundou sobre o pecado inicial de Adão. Deixe-me te dizer uma coisa, o seu passado não define o seu futuro. Deus aqui está dizendo a você, eu tenho um futuro, até para as pessoas que caíram com os piores tipos de pecados. A sua história, querido pastor, não termina aqui. É o diabo que está te dizendo que você não tem mais moral para pregar, que você não tem mais moral para iniciar. É óbvio que nós entendemos que há critérios para um recomeço, há tratamentos para um recomeço, níveis de arrependimento. E não é arrependimento hoje, arrependimento amanhã, amanhã não. É arrependimento e fruto de arrependimento. Entenda, existem duas acusações que você precisa saber. A primeira que vem de Deus, é aquela que vem antes do seu arrependimento. Deus te levando a reconhecer o seu pecado. E a segunda, aquela que vem do diabo. Essa vem depois do seu arrependimento. Essa acusação é mentirosa. Eu quero terminar te contando uma história de um rapaz. Esse rapaz, ele viu a mãe dele dormindo com o copastor da igreja. Viu a mãe dele traindo o pai dele. Esse rapaz tinha 9 anos de idade. E ele saiu à noite em casa e viu a mãe dele dormindo, fazendo relações sexuais com o copastor da igreja. No outro dia, ele desesperado procurou seu irmão. Disse, cara, eu vi a minha mãe traindo meu pai. O irmão falou, você ficou maluco? Não, não estou maluco, não é verdade. Então vamos lá falar com ela.
Foram os dois. A mãe reconheceu. Disse, mas eu vou falar com seu pai. Quando o pai chegou, ela não contou. Um dia, eles chegaram da escola, por volta de 11 horas da manhã, a casa toda estava limpa, não tinha um móvel na casa. Um móvel. Quando eles olham na janela, o caminhão estava cheio de móveis e a mãe estava indo embora. Eles pegam a menina menorzinha e falam, leva pelo menos a pequena. Ela pega e joga a menina do caminhão e foge e some por anos. Eles ficam ali, deitados no chão, esperando o pai chegar. O pai chega às 10h30 da noite. Eles com fome e etc. Quando o pai chega, o pai meio desorientado, desesperado, sem saber o que fazer. Como é que vai cuidar de 5 crianças, todas com menos de 10 anos até 4 anos? O pai, desorientado, dá essas crianças para as pessoas. Primeiro ele leva para a casa de um irmão dele, que era alcoólatra, tinha se divorciado há uns 2 anos, e esse irmão dele chegava de madrugada, muito bêbado, e escolhia uma das crianças para bater, espancar. Até que um dia tentou abusar da menina. E aí os irmãos, um pouco mais exaltados, fizeram o tio dormir assim, uns 3 dias. E fugiram, foram para a casa de uma outra tia. Essa outra tia liga para o pai. O pai volta e leva as crianças para Brasília. Quando chega lá em Brasília, ele, no ápice de desespero, dá essas crianças para várias pessoas. Dois deles, o pai dá para um casal de diáconos numa igreja. E fala assim, de quando em quando eu venho aqui. Sabe, irmãos, a história é tão triste que você conta para o carroceiro e o cavalo chora. Aquela família onde aquelas crianças foram dadas tinha um problema muito sério. Eles vendiam drogas e punham as 2 crianças para entregar as drogas. Até que a mais velha decidiu que naquele dia ela não ia entregar a droga. Foi severamente espancada, paulada, chute na cabeça, cruelmente. Ela foge e vai para uma outra chácara vizinha. E agora ela fica lá na outra chácara, é bem recebida, toda machucada. Todo dia de manhã ela vem para se encontrar com o irmãozinho na cerca. Até que um dia o pai volta para levar os 2 filhos. Aquela família muito mal, cruel, não diz onde estava o outro. O pai vai embora pensando que o filho tinha sumido no mundo. No outro dia, quando ele vai ver o irmãozinho dele na cerca, o irmãozinho dele tinha ido embora. Agora passam-se 3 anos. Um dia está ele brincando na rua. O pai daquele menino pensou assim, eu vou voltar lá, vai que eu acho ele. E vem de longe o pai. E ele vê o pai e abraça. Pai, você vai me levar embora? O pai disse, vou te levar. Mas antes eu estou pregando ali numa igreja, na cidade do Gama. Então vamos. Chegou lá, pregou na igreja. Uma igreja muito grande, bonita. Pastor, um senhor de idade, a esposa, senhora de idade, as filhas, os filhos tudo casado. No final da conferência o pastor olha para o pai e diz assim, pastor, por que o senhor não deixa esse menino aqui morar com a gente? Só fica para lá e para cá que esse menino não sabe ler, não sabe escrever. Esse menino nunca estudou, deixa ele aqui. Aí o pai conversa com o filho, diz, vai ter um quarto só para ele, videogame, bicicleta, vai no shopping, compra roupa. O menino gostou na hora, irmão, é fácil comprar a criança. Aí o menino falou, o senhor volta? Não, eu venho de vez em quando te ver.
A história estava indo tudo muito bom. Até que começou a acontecer um fato muito desagradável. Terrível. O pastor pegava esse garoto e ia na casa de uma irmã para brincar com o filho daquela irmã. E enquanto o garoto brincava com o filho da irmã, de bola, videogame, o pastor brincava com a irmã. Isso foi se repetindo sempre, toda semana. Ele ia lá, levava o menino para distrair o filho da irmã, para ele brincar com a irmã. Até que aconteceu uma tragédia muito terrível. O pastor foi fazer uma rotatória, um balão, não sei como chama aqui, um carro, e veio um carro na transversal e bateu no meio do carro desse pastor, aonde estava sentada a esposa dele. A esposa foi para a UTI, ficou 8 meses na UTI. Enquanto a esposa estava na UTI, o pastor intensificou as idas e vindas na casa daquela irmã. E levava o menino para brincar com o outro menino, para distrair o menino, enquanto ele brincava com a irmã. O menino já estava maior e um dia ele ouviu o pastor dizer: olha, ela está saindo do hospital, não funcionou, vamos ter que pensar em outra coisa. Ele contou que ele desligou o carro no meio da rotatória para o outro vir e bater. Ele tentou matar a própria esposa. Esse menino, surtado, esperou essa irmã se recuperar e contou tudo para ela. A igreja acabou. E foi colocada a culpa nele. E agora o pai desse menino não voltava. E aquele pastor olhou para o menino e disse: eu vou te matar. O menino disse: eu acredito. É provável. E aí aquela irmã dizia: se você colocar a mão no meu menino, eu te acabo. Um dia esse menino estava chegando da escola, entrou na sala. Quando ele fechou a porta, não tinha ninguém em casa, estava só aquele moço. Ele veio com uma barra de ferro desse tamanho e ficou uns 40 minutos espancando esse menino. E o menino corria pela casa e ele espancava o menino e quebrava coisas nele. O menino jogou uma cadeira na janela e fugiu pela janela. E ele chega na rodoviária do Gama. Tudo que ele queria era voltar para a cidade e ir para a casa da avó dele, que era a única casa que ele conseguiria chegar. Então ele fica umas 3 semanas naquela rodoviária, deitado em cima de uma caixa de papelão, machucado, ferido, sem comer. E a única oração era que o Senhor o permitisse a chegar na casa da sua avó. Aprenda uma coisa: silêncio de Deus não é igual abandono de Deus. Enquanto José estava no cárcere, Deus parou de falar com ele, mas dava sonhos para Faraó sobre ele. Enquanto Jonas estava no ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas falava com o peixe. Há algo acontecendo na sua história lá na frente que você ainda não entende, porque você confunde o silêncio de Deus com o abandono de Deus. Deus está falando com pessoas aqui. Até que o motorista se distraiu, o menino entrou dentro do ônibus, se escondeu entre o banco e o motor. Lá no último banco, o motorista foi até o meio, contou as pessoas e foi embora. Foi assim que esse menino chegou na casa da avó. E a história mais chocante dessa história é que esse menino, depois de casado, Deus manda ele com a sua família e procurar a sua mãe e perdoá-la. Ele pega a sua família e acha a sua mãe em Caldas Novas. Ele bate numa porta. Quando abre,
Sai lá uma mulher com a cabeça careca, cheia de feridas. Ele, não tendo força, volta para o carro, desesperado, em lágrimas, não conseguia nem olhar para ela. Lá estava uma mulher catadora de lixo. Essa mulher é a minha mãe. Há 2 semanas eu estava na casa do meu pai. Ele disse que estava muito frustrado com Deus, porque Deus tinha prometido que ele iria viajar 30 países. Ele nunca saiu do Brasil. Eu disse: o pecado abundou em você, e a graça superabundou em mim. Eu sei que você está frustrado, mas a graça vai superabundar na sua história ainda. Deus é um Deus de recomeços. Quase a Bíblia toda foi escrita por 3 assassinos: Paulo, Moisés, Davi. O paraíso foi inaugurado com um ladrão, obviamente arrependidos, gente que abandonou seus pecados. Eu sei que você acha que não dá mais, que você não encontra força. Um dia eu estava pregando na igreja de um pastor amigo meu e do pastor Luciano, pastor Josimar Fonseca, em Campinas. Eu vindo pelo meio, a hora que eu fui chegar perto do altar, parou um cara na minha frente e olhou para mim e disse: cadê o anel? Eu falei: que anel, moço? O anel de doutor. Mas você não é doutor? Você não é teólogo? Cadê o anel? Eu falei: não, moço, não tem anel não, anel é caro. Ele tirou a aliança, pois não, eu tirei a aliança, fiquei bravo, devolvi a aliança para ele e fui embora. São uns 4 meses eu voltei lá, estou indo para o altar, para o cara na minha frente: cadê o anel? Eu falei: ah, meu Deus, que anel, moço? Ele pega uma caixinha e disse: esse anel eu mandei fazer para você. E ele disse assim: aonde o seu pai falhou, a minha graça supre você. Aonde a sua mãe falhou, a minha graça supre você. Deixa eu te falar, não é da sua tristeza que você faz a sua história, é do poder de Deus que você faz a sua história. Deus tem um negócio com a sua dor, meu irmão. Não aceite a sua queda. Não deixe que as pessoas digam que você nunca mais será o mesmo. É mentira. É mentira. Você só precisa passar pelos processos necessários de tratamento, ser humilde para aceitar o tratamento, mas tudo pode ser recomeçado. Não deixe o diabo mentir para você. A minha mãe mora em Curitiba. Eu e a minha esposa demos uma casa para ela. Os 5 filhos nunca acusaram os pais, nunca nos pediram perdão, nunca exigimos. Nós os perdoamos entre nós 5. E deixe-me te dizer mais, são 5 pastores. A minha irmã é pastora, a caçulinha que foi jogada do caminhão. Deixa o poder de Deus fluir na sua dor agora.
Deixa um nível de arrependimento fluir da sua história agora. Deus está te chamando de volta à batalha. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Quantos aqui sentem que você está em um desses lados? Ou você sente que você tem fraquezas? Você não se acha capaz para o posto. Ou o segundo lado, você caiu e acha que não pode recomeçar. E pensa que a graça te aceitou assim. Não, veja bem, a graça vai superabundar com a sua queda. Mas não você aceitando o seu pecado. A graça vai superabundar aceitando o tratamento do pecado. Eu quero falar com esses dois tipos de irmãos. Se você quiser chorar exageradamente diante do coração do Pai, vem aqui e chore. Chore. Se desespere diante dele. Chore. Deus ama seu choro. Deus ama o seu choro. Irmãos, eu sou fruto da graça de Deus. Um dia eu estava em casa, no chão, em lágrimas. A minha esposa chegou e disse: o que houve? Eu disse: o amor de Deus foi derramado no meu coração. Hoje eu entendi o amor de Deus. O amor de Deus não é um sentimento, é uma revelação. Eu ministro o amor de Deus sobre você agora. Eu ministro um novo recomeço sobre a sua vida. Reconheça a sua fraqueza, a sua debilidade, mas reconheça também o seu pecado. E muda a música. Chore, se arrependa e recomece. Se levante. Se levante. Levante as suas mãos. Entregue a sua dor, sua fraqueza e o seu passado a Ele. Comece a orar, a profetizar. Entregue isso a Ele.